Você não sabe como maquiar olhos gordinhos? No vídeo de hoje eu vou te explicar, através do visagismo, quais são as técnicas para você maquiar esse formato de olho sem errar. Então, se você tem dúvida na hora de escolher a técnica que vai valorizar esse formato de olho, fica comigo, que nesse vídeo eu vou te explicar, baseado então no visagismo em técnicas de maquiagem, o que você deve fazer para realçar o olhar das suas clientes. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adriana Brito, sou maquiadora profissional e hoje vocês estão vendo aqui apenas o meu tablet. E eu já vou começar a nossa aula de hoje, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita, se você gosta de conteúdos assim, sobre visagismo, sobre maquiagem, sobre marketing, sobre técnicas, para você aí se desenvolver como maquiadora profissional. E caso você ainda não seja maquiadora profissional e quer entrar para esse mercado também, você está no lugar certo, porque aqui a gente vai do iniciante até o avançado. Então o objetivo de hoje com vocês é mostrar esse olho aqui, que é um olho aí, que a gente chama de olhos gordinhos, e a gente vai falar um pouquinho sobre as características desses olhos, como que a gente vai identificar esse tipo de olho e quais são as melhores técnicas de maquiagem que nós podemos fazer para valorizar esse formato de olho. Então, vamos começar. Já pega papel e caneta porque essa aula está incrível. Eu preparei muito conteúdo aqui para vocês e algumas características que eu vou falar aqui durante essa nossa aula de hoje, você pode ir anotando para você já começar aplicando aí nos seus próximos atendimentos. Em primeiro lugar, nós vamos avaliar as características desses olhos, que são muito importantes para que a gente consiga, então, saber exatamente qual técnica nós vamos fazer para valorizar o olho dessa cliente. Com certeza, se você já começou a maquiar e deparou com esse formato de olho, você provavelmente teve dificuldade na hora de escolher a melhor técnica, qual a melhor sombra que você vai aplicar, até onde que você vai subir com essas sombras, quais são as tonalidades que você pode usar nessa maquiagem para que não realce essa característica dessa pálpebra aqui, que é uma pálpebra mais gordinha, que a gente chama de olhos gordinhos. Então, eu vou te explicar aqui como que você vai, primeiramente, ver quais são as características desses olhos, ou seja, você vai detectar as características dos olhos e depois a gente vai passar, então, na técnica em si de maquiagem. Nós vamos falar sobre o esfumado, nós vamos falar sobre os cílios postiços, nós vamos falar sobre todas as etapas, então, da maquiagem, para que você consiga, de fato, realçar a beleza das suas clientes. Essas clientes que têm esse formato de olho, normalmente, elas já sabem que elas têm esse olho mais gordinho. Mas, se você, como maquiadora, você de repente está começando, e aí você não sabe como que você vai avaliar esse olho da sua cliente. Primeiro ponto, então, como eu falei, nos olhos, nós temos 12 características dos olhos, para que a gente consiga avaliar esse olho. Aqui, eu vou passar com vocês algumas dessas características que são importantes, para que a gente consiga avaliar esse olho. Então, a primeira delas é em relação ao tamanho da pálpebra fixa. A pálpebra fixa é essa parte que está compreendida, então, entre a sobrancelha e o côncavo, onde acaba ali o globo ocular. Então, nessa foto aqui de olho fechado, olha só, onde acaba o globo ocular é nessa região aqui. Então, essa região toda aqui é a pálpebra fixa, e essa região aqui que eu vou colocar aqui em azul, é a pálpebra móvel, certo? Então, o olho gordinho, ele tem uma característica de ter essa pálpebra fixa, tá? PF aqui que eu coloquei, pálpebra fixa, de ser mais volumosa. E muitas vezes ele acaba recobrindo a pálpebra móvel. Então acaba que a pálpebra móvel, olha só, ela não parece quase nada quando está com o olho aberto. Então essa pálpebra fixa, por ela ser volumosa, ela acaba pesando, ali e acaba então cobrindo todo o côncavo e também a pálpebra móvel, certo? Então essa é uma característica aí desse formato de olho. Bom, aqui nesse olho, além disso, a gente consegue perceber uma outra característica também, que é essa linha aqui, olha, essa linha descendente. Deixa eu criar aqui uma nova camada. Essa linha aqui que é uma linha descendente. Conseguem perceber isso? Os cílios, eles formam essa linha descendente. O que isso traz pra gente automaticamente? Um olhar cansado, um olhar caído. Então, essa linha aqui desse olho, se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai acabar deixando esse olhar com esse aspecto mesmo de cansado, sabe? Aquele aspecto, assim, de tristeza mesmo, sabe? Então, quando a gente vai fazer lá com as nossas clientes, a gente não quer deixar esse aspecto de tristeza, certo? A gente não quer deixar esse aspecto de cansaço nos olhos. Então, nós temos que utilizar técnicas que vão, de certa forma, elevar esse olhar. Então, vou colocar aqui, elevar o olhar, abrir também um pouco esse olhar e não deixar esse olhar com esse aspecto, então, de tristeza e de cansaço. Então, aqui, dentre as 12 características que eu falei para vocês, aqui tem duas características nesse olhinho aqui que são muito visíveis, Só de você bater o olho ali, mesmo que você esteja iniciante e não saiba quais são essas 12 características, do olhar, você só de bater o olho, você já consegue perceber que nós temos, então, uma pálpebra fixa. Vamos colocar aqui, uma pálpebra fixa que é volumosa, que ela tá pesando sobre a pálpebra móvel. A gente tem uma pálpebra móvel muito pequenininha e nós temos também um olhar com cílios descendentes. Então, essas são características que são bem marcantes nesses olhos, certo? Então, a gente vai começar, agora que você já entendeu, essas características dos olhos, nós vamos começar a pegar as técnicas de maquiagem, toda a bagagem que a gente tem em relação a técnicas de maquiagem para aplicar aqui nesse olho, ok? Então, se a gente sabe que essa parte aqui, ela é uma parte que já é volumosa, faz sentido
a gente aplicar um produto claro nessa região, sabendo que os produtos que são claros, eles vão trazer para frente, eles vão dar destaque? Não faz sentido, certo? Então, para isso, a gente tem que criar uma profundidade nessa região, para que a gente consiga, então, deixar esse olho, de certa forma, mais profundo. É como se a gente quisesse trazer literalmente um contorno nessa região aqui para deixar esse olho mais fundo. Então, nós vamos ter que trabalhar com as sombras, muitas aqui na pálpebra fixa, tá? Então, se a gente deixar somente as sombras na pálpebra móvel, vocês concordam que, ó, aqui eu tenho um espaço bem legal. Então, eu fico trabalhando com a sombra só aqui, ó. Só aqui, aí faço um esfumado lindo de uma cor, duas cores, três cores. Minha cliente abre o olho, o que que acontece? Não enxergo absolutamente nada. Então, você vai acabar, de certa forma, desperdiçando seu tempo, certo? Porque você vai ficar ali fazendo um esfumado durante um tempão, e na hora que o seu cliente abre o olho, você não vai conseguir enxergar absolutamente nada. Então, essa avaliação que a gente está fazendo, né, uma dessas 12 características dos olhos, também são importantes para que você consiga economizar seu tempo, economizar produto, economizar dinheiro, porque num olho desse formato, não vale a pena a gente ficar trabalhando com a sombra só aqui na pálpebra móvel. Nós temos que levar essa sombra até a pálpebra fixa. De que forma? Aí que tá o pulo do gato. Então, vamos lá, vamos colocar aqui as nossas observações, né? Então, aqui a gente vai ter que começar a elevar essas sombras, trazendo essas sombras de forma a trazer mais profundidade para essa região aqui, especialmente onde essa pálpebra ela é mais gordinha, que é onde ela é mais projetada. Como que a gente vai fazer isso? Com sombras mais escuras, certo? Mais escuras que o tom de pele. Ah, Adri, mas a minha cliente não quer um olho muito pesado, um olho muito marcado. Como que você vai fazer isso? Você vai utilizar sombras que sejam um pouco mais escuras que o tom de pele dela, que já vão fazer muito efeito. Certo? Então, se você utilizar ali um marronzinho mais claro nessa região, você já vai conseguir trazer uma profundidade para essa região que já vai ficar muito bom, ok? E aí, até onde que a gente vai subir com essa sombra? Eu sei que essa é uma dúvida bem frequente, que você sempre me perguntam, minhas alunas também têm essa dúvida, e eu sei que é bastante frequente, e olha só, até onde que a gente vai subir com essa sombra, para que isso aqui fique proporcional, certo? Então, olha só, você tem que pegar a altura do olho, quando normalmente a gente ali tá fazendo uma sombra, normalmente a maior altura é no meio dos olhos, certo? Só que, se essa altura ficar aqui no meio dos olhos, eu vou subir com essa sombra aqui, depois eu vou descer. Aí vai ficar parecendo aquela asa de barata, tá vendo? Fica aquela sombra parecendo asa de barata, não fica muito legal. Então, eu vou te mostrar aqui algumas técnicas que eu fiz, utilizando aqui a inteligência artificial, para que você consiga enxergar até onde que a gente vai com essas sombras e qual que é o formato melhor para esse olho, ok? Se você já está gostando desse vídeo, se você já está aprendendo aqui comigo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixa seu like também, que é muito importante, ajuda muito na divulgação desse conteúdo que eu trago com tanto carinho aqui para você, tá? Não se esquece disso. Então, vamos lá. Aqui, olha só, eu já trouxe uma sombra para trazer mais profundidade para esse olho. Ou seja, uma sombra marrom um pouquinho mais escuro, tá vendo? Do que o formato de olho, tá vendo? Um pouquinho mais escuro nesse formato. Só que eu não deixei ele tão marcado para não ficar parecendo igual eu falei, aquela asa de barata. Então aqui, ó, eu deixei mais suave, aqui eu suavizei, e eu deixei realmente mais escuro nessa região aqui, ó, nessa região que é um pouco mais abaixo aqui, para que a gente consiga criar, então, essa profundidade. Então, a nossa cliente, mesmo com os olhos abertos, olha, a gente consegue enxergar essa nuance. Então, olha só, a sombra mais escura, ela fica um pouco mais embaixo, e a sombra mais clara, aí sim, ela fica um pouco mais para cima. Então, dessa forma, nós conseguimos criar essa profundidade nesse olhar, ok? Bom, outra coisa também que eu fiz aqui foi um leve, tá vendo? Olha só, um leve delineado. Por quê? Um delineado nessa pálpebra aqui, olha só, até fiz aqui um esboço aqui para vocês verem, olha. Um delineado, bem delineado mesmo, olha só, como que não valoriza esse olhar. Então, gente, se você pega simplesmente um olho e faz uma técnica, ou que a sua cliente deseja, ou que você acha bonito, né? Enfim, uma técnica assim, essa técnica que é legal, eu vou fazer nessa cliente, ou a cliente pediu um delineado, eu vou fazer nela. Olha só como que você pode literalmente matar com a sua maquiagem, tá vendo? Porque aqui você não realçou a beleza dela, não realçou a beleza dela, você não deixou o olhar dela mais aberto, você não deixou o olhar dela assim mais elevado, você simplesmente pegou uma técnica e fez. Então é muito importante, não somente, claro, né, você aí avaliar as características dos olhos, mas também você entender que as técnicas de maquiagem que você vai usar nesse olho, elas vão causar efeitos nesse olhar, e efeitos que muitas vezes são indesejados. Por isso que não adianta você saber a técnica de maquiagem, por exemplo, essa técnica tá super bem executada, vocês concordam comigo?
tá um delineado bonito, um delineado simétrico. Mas se essa técnica ela não é compatível com o desejo de imagem da cliente e com as características da sua cliente, você nunca vai conseguir, de fato, realçar a beleza delas. E como que você faz para unir a técnica de maquiagem que você tem com as características faciais daquela cliente, né? Com as características não só dos olhos, mas de todas as feições da cliente, para que você consiga entregar uma beleza de fato personalizada para ela? Eu ensino exatamente como você faz esse link, né? Essa junção de técnica com as características dentro do curso Jornada da Maquiadora, JDM. Dentro do curso, gente, não existe como você simplesmente saber técnica de maquiagem e não saber como que você vai trazer essa técnica para a realidade de atendimento. Então, por isso que lá dentro do JDM, a gente fala sobre a teoria, então vocês têm toda a base teórica lá, então a gente fala sobre a teoria, mas também tem muita prática em modelos, para que você consiga ver a maquiagem acontecendo, e aí eu vou te explicando, exatamente da forma que eu tô te explicando aqui, por que que a gente não vai subir com essa sombra até aqui, por que que a gente não vai fazer ali, de repente, um delineado, por que que eu escolhi tal técnica, por que que eu escolhi tais cores para fazer aquela maquiagem, porque vocês vão ver como que a teoria vai se juntar com a prática para você conseguir, de fato, realçar a beleza das suas clientes, trazendo aí uma maquiagem muito mais personalizada para suas clientes, para você poder cobrar mais caro pelo seu serviço. E o melhor disso tudo é você não ter insegurança quando uma cliente, de repente, que tem um olho assim, uma pálpebra gordinha, sentar na sua cadeira, porque você já vai ter tanto a teoria quanto a prática já fundamentadas na sua cabeça, para que você consiga entregar um trabalho de excelência. Então, eu vou deixar o link para você do JDM na descrição do vídeo, eu vou deixar linkado também no primeiro comentário para você vai ser direcionada para uma página. E aí lá dentro dessa página você vai ver tudo que está incluído dentro do nosso curso, é uma formação completa, e aí você vai entender então que, por exemplo, uma cliente que tem um olhar assim, como eu estou mostrando para você, não vai ser mais um bicho de 7 cabeças, você vai ter total segurança para atender qualquer cliente que sentar aí na sua cadeira. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição na nossa formação. E olha só, gente, como que, se a gente pega, por exemplo, uma técnica agora, olha só, uma técnica de Smoke Eye, se você ainda não sabe o que é Smoke Eye, aí tá seu momento mesmo de entrar para o JDM para você entender que, por exemplo, esse tipo de técnica aqui é uma técnica que traz profundidade para os olhos. Se ela traz profundidade para os olhos, você concorda comigo que ela não pode ser usada em olhos que já são profundos? Ou, de repente, uma cliente que tem olheiras fundas, a gente não pode utilizar esse tipo de técnica? Olha só que interessante. Então, você consegue entender, como eu falei para você, qual a técnica e o efeito que a técnica causa. Inclusive, gente, lá dentro do JDM, a gente tem uma aula que é falando somente, uma aula inteira falando qual a técnica que você vai usar no olho, dependendo do formato de olho da cliente. Essa aula as nossas alunas amam, porque é exatamente isso que vocês mais têm dúvida. Eu olhei lá, o olho da cliente é assim, qual técnica que eu vou usar? Então você tem que entender o efeito da técnica, é exatamente isso que eu explico dentro de uma aula bônus, que eu deixei lá dentro do JDM para vocês. Gente, vocês vão amar com certeza. Então aqui, por exemplo, um Smoke Eye, para essa cliente, ficaria muito bom, porque a gente está trazendo aqui, olha só, profundidade, certo? A gente está trazendo profundidade para esse olho, e a gente tá tirando o realce, né, dessa pálpebra que é mais gordinha, tá? Então, é bem legal. Aí você fala, Dri, a minha cliente, ela não quer um smoke eye, tipo assim, né, igual esse daí está, um preto. Ela quer uma coisa mais suave, sem problema. Então, a gente vai pegar, então, uma técnica. Então, vou tirar aqui a técnica de smoke, por exemplo, né? Vou tirar aqui a outra camada. Então, aqui a gente já tem um esfumado, que eu também fiz através da inteligência artificial. Então, a gente já tem um esfumado interessante, onde a gente tem 3 cores, né? Então, a gente já tem, olha só, o marrom mais escuro trazendo profundidade, a gente tem o laranjinha aqui no meio, a gente tem um clarinho mais aqui na ponta. Então, dessa forma, você consegue suavizar a maquiagem sem deixar o efeito que você deseja de lado, certo? Outra técnica também, então, que nós podemos utilizar aqui, então, a gente tá falando agora de esfumado, né? Como eu falei pra vocês, de esfumado, mas não só o esfumado vai fazer diferença nesse olho. Olha só, gente, como que um cílio postiço que a gente coloca, olha só, como que um cílio postiço que a gente coloca, eu vou tirar esse delineado aqui, ó, que não realçou, né, o olho dela. Então, olha só, como que um delineado, olha só, como que um cílio postiço faz muita diferença, gente. Olha só isso. Então, a escolha do cílio postiço, ela não é uma escolha à toa. Você tem que entender quais são os tipos, né, os formatos de cílios postiços e como que você vai adequar esses formatos com o olhar da sua cliente, com o efeito que você deseja para esse olhar, certo? Então, por exemplo, no caso dessa nossa cliente aqui, eu também fiz através aí da inteligência artificial, eu criei aqui um modelo de cílio postiço que ficou muito bom nos olhos dela. Olha só como que abriu o olhar dela, olha só como que já elevou. O que a gente queria? A gente queria elevar esse olhar, né? Então, a gente conseguiu elevar esse olhar da nossa cliente, trazendo mais amplitude, trazendo um olhar mais descansado para ela, certo? Então, também o cílio postiço a escolha do cílio postiço vai influenciar no nosso resultado. E outra técnica também que a gente pode utilizar é a sobrancelha. Olha só, gente, que interessante. Vou tirar aqui agora o cílio postiço. E olha só que interessante como que quando a gente preenche a sobrancelha de uma forma estratégica, a gente consegue
deixar, olha só, esse arco aqui da sobrancelha, né, esse ponto alto da sobrancelha, quando a gente vai lá e dá uma reforçada nesse ponto alto, parece que esse ponto alto acaba elevando, abrindo o olhar. Então, o design de sobrancelhas, ele também é extremamente importante. Se a gente desce, por exemplo, a nossa sombra e acaba fazendo uma sombra muito aqui assim embaixo, fazendo bem reta aqui assim embaixo, vocês concordam que esse espaço que já é pequeno diminui ainda mais? Então, é algo que você tem que tomar cuidado. Assim, a gente fica tão preocupado muitas vezes com a maquiagem em si, com o esfumado em si, o contorno, mas a gente esquece desses pequenos detalhes. Então, olha só, como que, eu vou tirar aqui a sobrancelha, olha só, para vocês conseguirem ver. Olha só, sem a sobrancelha e com a sobrancelha. Tá vendo como que a gente consegue, parece que abrir mesmo esse olhar, né? Então, quando você faz um design de sobrancelha, mesmo que ali com uma pastinha de sobrancelha na sua cliente, você preenche, você já consegue uma abertura de olhar, você já consegue deixar esse espaço, esse espaço aqui, ó, maior, tá vendo? Esse espaço aqui entre a pálpebra e a sobrancelha maior, se você fizer um design de forma estratégica, certo? Por isso que a minha metodologia eu chamo de mapeamento estratégico de beleza. Por quê? Tudo é estratégico. Cada escolha que a gente faz é estratégico para a gente realçar os traços da nossa cliente e também a gente tem que levar em consideração sempre o desejo de imagem dela, certo? Por isso que é um mapeamento estratégico da beleza da nossa cliente. E essa metodologia você encontra dentro do meu curso Jornada da Maquiadora. Esses cases aqui, gente, que eu trago, muitas vezes analisando aqui com vocês, inclusive eu vou deixar uma outra análise também visagista muito bacana que eu fiz aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês passarem lá para assistir. Todos esses cases que eu trago aqui para vocês também tem com muito mais profundidade, onde eu trago todas as características dos olhos. Aqui é só um resumo mesmo, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, da minha didática, e pensa assim, se você já aprende aqui comigo, imagina dentro do nosso curso, onde você tem tudo organizado, você tem todas as etapas que você tem que seguir para você fazer o mapeamento estratégico de beleza de forma correta, da forma mais fácil para que você consiga, então, vender aí as suas consultorias, né, para que você consiga fazer aí as suas análises visagistas, para que você consiga entregar um mapeamento de beleza para as suas clientes. Tudo isso para você se sentir segura na hora que você vai fazer seus atendimentos. E não só falo assim pela segurança, né, a segurança eu acho que é o principal fator, mas até para você não ficar ali na dúvida, né? Ai, será que eu começo nesse ramo da maquiagem, mas é muito difícil, meu cliente sentar e eu não souber como que eu faço? Tudo isso, todas essas dúvidas suas são sanadas lá dentro do nosso curso, certo? Então, gente, aqui, em relação ao olhar, né, da nossa cliente aqui, uma outra técnica que eu recomendaria para vocês também seria a gente iluminar um pouco esse canto interno. Tá vendo? Olha só como que a gente iluminando, ó, antes e depois. Quando a gente ilumina esse canto interno, nós trazemos também mais abertura para esse olho, né? Então, você consegue, através de texturas, de cores, você consegue trazer essa percepção de olhos mais abertos, de olhos mais descansados também. Então, esse conhecimento aqui, gente, é um conhecimento de ouro mesmo, é um conhecimento que, assim, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí nos seus atendimentos. Por quê? Se você entende as características, né, como a gente falou lá no começo do nosso vídeo, você entende as características dos olhos das suas clientes, você sabe as técnicas que você tem que aplicar, né, qual que é o efeito que as técnicas causam, é só você começar a ligar uma coisa com a outra, para você conseguir esse efeito aqui, o efeito de abertura dos olhos, o efeito que vai deixar o olhar da sua cliente, né, da sua modelo, enfim, mais descansado também. E esse tipo de serviço é o que falta no mercado, porque fazer maquiagem, gente, sinceramente, qualquer pessoa que bem treinada faz. Agora, saber valorizar as características individuais da sua cliente, você, né, e dessa forma você vai conseguir fidelizar seus clientes, cobrar mais caro pelo seu serviço também, porque é um serviço muito personalizado. Isso daqui são poucas pessoas. E se você quer ser uma dessas poucas pessoas que tem destaque no seu trabalho, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante. Não se esquece, mais uma vez, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita e você ainda não se inscreveu, não deixou o seu like, esse é o seu momento. Se inscreve, deixa seu like por aqui e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um beijão pra você e até lá!